Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. E não é apenas mais um episódio, e sim um dos nossos episódios especiais de cobertura do nosso primeiro festival de curtas, Capivaras Trancadas. E hoje a gente vai falar de um dos curtas selecionados na nossa mostra Racialidades e Ancestralidades. Temos aqui Thiago Amossi, perdoa aí o erro do nome, como que seria? Amassi, como que é? Depende de qual lugar do Brasil você fala. Tem gente que chama Almazi aqui no Nordeste, né? Tem gente que chama de Almazi e tem gente que chama de Almazi. Tá tudo certo, pode falar como você quiser. Almasi. Que é o diretor do curta Via Láctea, um dos 3 selecionados nessa categoria. Juntamente de nós, temos Alisson Rangel, membro da nossa curadoria. Dê um alô para os nossos ouvintes, Alisson. E aí, meu povo? E, como eu disse, hoje a gente terá comentado o curta Via Láctea, que aborda a história de um grupo de aliens, que eu adoro sci-fi, então, que planejam invadir e destruir os humanos na Terra, porém tem seus planos interrompidos com uma pandemia, assim, bem familiar para os ouvintes, imagino. Antes da gente começar, Thiago, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Então, se você estiver escutando isso. Eu sou Thiago Almazi, eu falo aqui de Salvador, Bahia. Sou ator, roteirista, diretor, produtor. Eu sou o diretor e co-roteirista do curta Via Láctea, que está aí na seleção do Capivaras Trancadas. Eu transito por muitas linguagens, eu transito por teatro, eu transito por audiovisual, né? Atualmente tenho escrito bastante, assim, já escrevi para um show, já escrevi para a Amazon Studios, e por tentando conciliar essa carreira aí de estar sempre, né, me inserindo no trabalho que aparecer, sem sair daqui de Salvador, que é a cidade que eu moro, que eu amo, e agora estou no cinema. Acabei de filmar um longa, que é o Na Rédea Curta, como ator e também fui um dos roteiristas. E estou lançando o Via Láctea, que é meu primeiro filme como diretor. Né? Meu trabalho, muita gente pode ver meu trabalho na websérie Na Rédea Curta, né? Que é o meu trabalho mais popular, por assim dizer. E o Via Láctea é a culminação de um sonho de infância, assim. Eu cresci com cinema, tenho uma mãe que é cinéfila, então eu vi filmes desde muito cedo e sempre quis gravar meu primeiro filme, sempre quis comandar um set, né? Um set profissional. E aí, em 2021, com o advento da Lei Aldir Blanc, eu consegui ter meu primeiro projeto aprovado, e foi com os recursos desse edital, desse prêmio, que é o Prêmio Conceição Sena de Audiovisual, que eu realizei o Via Láctea, essa ficção científica que se passa aqui no subúrbio ferroviário de Salvador. Brabo demais! Inclusive, Thiago, tem uma situação muito engraçada que é, aleatoriamente, semana passada, eu encontro o seu post no Twitter reclamando da gay, que te acha hilário e não tem interesse nenhum em você. Aí eu olhei assim o Twitter e falei, gente, eu conheço esse rosto de algum lugar. Da onde? Aí eu fui responder o e-mail e tava lá seu rosto. Falei, gente, que coincidência! E eu já tinha visto seus reels antes, eu já tinha visto alguns vídeos seus da Multishow e tal. Mas nada tava me referenciando você na cabeça. Porque também tem isso, né? Em cada rede social eu adoto uma postura diferente, assim. No Twitter eu tô mais na libertação do corpo, no Instagram eu divulgo mais trabalho, no Facebook é mais família, então, assim, cada fronte exige de mim um aspecto diferente da minha personalidade. Tudo! Vamos lá, então, né? Para começar, eu gostaria de ouvir de você como que surge Via Láctea, né? A ideia geral em cima do curta. O Via Láctea, ele foi meio que um projeto de emergência a partir de uma provocação antiga, assim, né? Eu tinha visto uma série chamada Lovecraft Country, que é muito boa, inclusive, da HBO,
E nessa série tem um episódio específico que uma mulher negra, ela toma uma poção e ela se transforma numa mulher branca. E ela começa a ficar investigando aquela subjetividade e entendendo como ela não passa mais pelas mesmas violências que ela passava quando ela era mulher negra. E essa série mexeu muito comigo, assim, uma série muito boa, por sinal. E isso ficou na minha cabeça, essa coisa da troca de corpos, essa coisa de uma consciência que invade outra, experimenta aquilo ali. Então, me deu uma vontade muito grande de experimentar um movimento contrário. Como é que seria uma consciência colonizadora, né, fazendo um paralelo aí com a nossa história mesmo, Brasil, etc. Como seria essa consciência colonizadora invadindo o corpo de uma consciência colonizada e experimentando esses atravessamentos, né, essa subjetividade. Quando o edital foi lançado aqui, que foi por volta de setembro de 2020, eu já estava com isso na cabeça, eu juntei um grupo de amigos, Ari Rosa, Fábio Osório Monteiro e Genário Neto, para poder a gente conseguir conceber esse projeto num tempo recorde, porque o edital foi muito rápido, ele abriu num dia, ele só valia por 15 dias, assim, foi um edital de emergência mesmo, e a gente montou essa força-tarefa para poder conseguir completá-lo, né? E aí, a princípio, é um filme feito por pessoas, né, por amigos e amigas, assim. É o primeiro filme de muita gente envolvida, desde elenco, a parte de produção e etc. E eu tentei garimpar, assim, pessoas daqui de Salvador, pessoas de diferentes gerações, né, pessoas que eu queria muito trabalhar, e assim a gente foi se aquilombando para poder construir o projeto, em primeiro lugar, e depois conseguir conceber mesmo, né, o filme mesmo pronto. E o Via Láctea, ele é isso, ele é uma ficção científica. Eu queria muito trazer essa camada extraplanetária a partir de provocações que eu faço no próprio teatro, assim, né? Eu tenho mais de 10 anos de teatro, assim, tenho alguns espetáculos aqui em Salvador, e a ideia era usar a falta de recurso como um instrumento da própria linguagem do filme, assim, para poder colocar no discurso dos personagens tudo aquilo que a gente não poderia colocar por falta de milhões de reais para poder fazer efeitos visuais, etc. Então, por isso que eu fui muito atrás de pessoas de teatro, porque a gente não tinha como se encontrar presencialmente, a pandemia estava bem alta, assim, ainda. Então, a gente foi ensaiando remotamente, a gente foi discutindo remotamente, para quando finalmente gravar, a gente já poder chegar no set metendo mão, assim. Foi tudo muito rápido, mas foi tudo feito com um mergulho de todo mundo envolvido, assim, sabe? Foi muito interessante poder comandar um set profissional. Eu já tenho experiência dirigindo e comandando o set, mas o set da websérie é muito mais reduzido, é uma versão pocket de um set de cinema mesmo. Então, comandar um set de cinema com um orçamento grande, assim, né? A gente captou 100 mil reais para esse filme, era um desafio, então eu senti que era importante também ter pessoas de confiança, pessoas do meu convívio, pessoas dispostas também, para a gente poder conseguir chegar em algum lugar e chegar com qualidade e emprestando um pouco, né, do talento de cada um, assim. Foi basicamente a partir dessas provocações, dessa vontade de mergulhar na ficção científica, dessa vontade de juntar pessoas que eu gosto, dessa vontade também de flertar com um cinema de gênero e brincar com a falta de recurso, que surge a ideia do Via Láctea, essa ficção científica, né, que a princípio, quando a gente fez, a gente sempre imaginou ele como o prelúdio de uma coisa maior, né, como possível teaser de um projeto maior, e é nisso que eu, inclusive, tenho focado nos últimos tempos, assim, talvez tentar elaborar desdobramentos do Via Láctea a partir do curta, e tem sido isso, assim, né? A gente lançou no dia 26 de junho do ano passado, por conta da contrapartida do edital, a gente deixou ele 7 dias no ar, no YouTube, e aí depois a gente começou a escrever em festivais, e o Capivaras Trancadas é mais um festival que abraçou o filme, e eu tô super feliz com isso. Tudo. Então já aproveitei o gancho. Quais festivais que Via Láctea já rolou no momento?
Ó, o Via Láctea ele já foi exibido no Panorama Internacional Coisa de Cinema, onde ele recebeu uma menção honrosa do júri oficial. Ele foi exibido também no Festival Visões Periféricas, no Rio de Janeiro, onde ele também recebeu uma menção honrosa. E ele passou também no Festival Cinema Negro em Ação. Ele passou no First Off Filmmakers Lift Sessions, que é um festival online que acontece lá na Inglaterra. E está selecionado para mais alguns festivais que, como ainda não foi divulgado oficialmente, eu não posso falar, só que sair a lista. Mas o filme tem ganhado uma repercussão super positiva nesse circuito. E no boca a boca também, assim, é um trabalho que... É meu primeiro trabalho, né, como diretor de cinema, mas eu tenho recebido feedbacks muito positivos, assim, tanto dos festivais quanto das pessoas que assistiram na internet, ou que às vezes pedem um link para assistir, por conta da experimentação mesmo e da subversão dessa falta de verba e também por ressignificar, né, a forma como pessoas pretas são retratadas, principalmente nesse nicho, né, no nicho da ficção científica negra, que é um nicho muito específico, né? Quando a gente fala de ficção científica, geralmente corpos negros estão ali, né, ou para ser cobaia, ou para morrer, e etc. Eu queria muito experimentar, ou às vezes nem tá, né, pra ser sincero. E aí eu queria muito experimentar esses corpos enquanto protagonistas de uma história, assim, né, com esse escopo extraplanetário. Uma das coisas que a gente comentou bastante durante as nossas reuniões da curadoria foi justamente, tipo assim, que foi muito massa ver um curta de ficção científica. É um gênero que eu já falei, sou extremamente apaixonado, porque eu adoro a coisa viajada pra cacete. Mas pensar, né, em tudo que gera essa ficção científica, pensar que ele é feito com uma verba que você falou que conseguiram 100 mil, certo? Mas se a gente pensar que para uma ficção científica, 100 mil é basicamente o dinheiro que eu dou pro cenógrafo, tá ligado? É um dinheiro muito pequeno para fazer coisas muito grandiosas, né? Fazer projetos muito grandes. E ficção científica é um nicho do cinema que gasta muito, que necessita de muito dinheiro. Seja para fazer maquiagem, seja para o trabalho de figurino, para o trabalho de cenário. E aí você toma um caminho você toma um caminho de ficção ali muito pegado na realidade, onde a ficção está muito roteirizada, né? E até as cenas que coisas absurdas acontecem, pegam muito assim, são muito bem trabalhadas, né? E aí, como que foi esse desafio da produção, né? Da produção, da escrita, da elaboração dessa ficção científica brasileira, né? Então, a princípio, a gente sentou, né? A primeira versão do roteiro é muito diferente da versão que foi filmada, porque a gente, quando estava ainda escrevendo e antes de botar mesmo, né, começar a rodar o primeiro plano, a gente tinha certas ambições que a gente vai percebendo à medida que está chegando perto da gravação, ou à medida que a gente vai, assim, projetando qual será o trabalho da edição, do pós, dos efeitos. A gente já sabia que a gente não podia viajar tanto a nível de recurso, a nível de imagem, no sentido da recurso de produção. Então a gente ficou muito focado em dar para os atores essa responsabilidade de trazer essa subjetividade alienígena, de trazer esses códigos do próprio cinema de gênero mesmo, né, dos filmes de alienígena, assim, para a cena. E como né, tanto Márcia, que faz a rainha, quanto Genário, todos eles já têm uma certa bagagem de teatro, a gente estava meio tranquilo por saber que eles iam defender essas proposições, né? Então, toda a discussão sobre qual é o objetivo deles, sobre se a nave-mãe vai chegar ou não vai, sobre qual é a missão, sobre o que tá afetando lá dentro. Tudo é dito ou pela voz mesmo, ou pelo corpo deles, assim, né? A gente tinha algumas prospecções que não conseguimos fazer por conta da falta de recursos mesmo, mas aí tinha esse lance da nave, né? Eu queria muito ter a nave. E como colocar a nave, né? A princípio a gente ia botar em efeitos, mas aí, né, o Via Láctea, ele foi feito de forma muito colaborativa, no sentido de que
foram muitos profissionais envolvidos, então não houve um acúmulo de dinheiro, assim, a gente teve que realmente dividir muito bem essa grana toda para poder ter a equipe, e ainda assim estar contando mesmo com a disponibilidade e com o afeto das pessoas próximas, assim. Então, tiveram certas coisas que a gente descobriu que não conseguiríamos fazer. E aí a gente, às vezes, tivemos que resolver no set mesmo, assim, tá, nós vamos ter tal luz, não vamos ter uma invasão de luz aqui. Como é que a gente consegue subverter isso? Como é que a gente consegue dar o mesmo código de um outro jeito? Então, algumas coisas eram discutidas no set, assim, antes de começar a rodar, por conta desses imprevistos todos, mas, basicamente, eu estava levando em consideração e tendo como referência algumas obras que já faziam um pouco isso, assim, né? O Via Láctea é muito inspirado pelo Invasores de Corpos, que é, né, a versão clássica, pelo filme Sob a Pele, que é um filme do Jonathan Glazer, que é um filme, assim, sensacional, e por um filme também aqui da Bahia, uma ficção científica, inclusive, chamada Abrigo Nuclear, que são filmes que eles em comum, eles têm isso, eles discutem algo muito maior do que cabe na própria imagem, assim, sabe? Então, a gente estava meio que imbuído dessa pulsão de tentar emular algo parecido, né? De tentar fazer uma pequena odisseia extraplanetária sem recurso, fazendo referência aos filmes do gênero, né? Quando você vai aí, ET, Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Tudo isso numa versão assim, né? Meio que homenageando o gênero e homenageando essas obras assim que conseguiam fazer com que a gente deslocasse, né, nossa percepção para outros lugares, mesmo não tendo os recursos para trazer isso na cena, né, na imagem. Como eu falei, é muito pouca grana se a gente for pensar em tudo que, tipo assim, uma obra de ficção científica normalmente acarreta, né? Que é um trabalho muito grande de designer, o dinheiro para você pipocar nas ideias, né? E aí, né, aproveitando que a gente ainda tá nesse ramo assim do filme e tudo mais, eu queria saber de você como que você intermedia esses assuntos, né? Eu sei como você faz isso no filme, né? Mas como que foi trazer isso para o roteiro? Porque você tem momentos que, como já está pontuado mesmo na própria narrativa do filme, a pandemia é um problema para esses aliens, né? Para o plano de combate deles aqui contra a humanidade, para o plano de invasão completa. Mas também tem uma cena muito, muito em especial que eu reassistindo o filme, eu peguei e bati assim, foi o momento que era... Ai, agora eu tô com medo de errar o nome, mas eu acho que é engenheiro, chega do trabalho de policial e ele comenta algumas coisas pela porta do banheiro com a rainha sobre as coisas que esse corpo passou são coisas horrorosas, coisas inimagináveis, né? E é aquele momento que a gente fala, que a gente para e fala, isso é sobre racismo, hein? Como que você traz esses assuntos, né? Como que você foi atrás de mencionar sem causar um estranhismo, né? Do famoso palestrinha. É muito legal você falar sobre isso, assim, porque uma das coisas também que a gente discutiu muito durante, né, a elaboração do roteiro era que a gente ia tomar um caminho do discurso indireto, entendeu? Não por ver problema no discurso direto, no discurso que vai lá e assume isso aqui é sobre tal coisa. Mas a gente queria pegar uma pegadinha, a gente queria fazer uma pegadinha justamente com as pessoas que estão com esse olhar viciado, sabe? Porque a gente está num momento muito delicado, assim, no tocante a essas discussões, né? Por mais que a gente tenha tido avanços consideráveis, a gente tem vivido um período de retrocesso e um período em que essas pautas estão sendo depreciadas publicamente sem nenhum pudor. Então eu queria muito fazer um filme que falasse de tudo isso sem falar, sabe? Sem estar ali explícito, né? Pelo discurso dos atuantes da obra, né? Então, é basicamente isso. Quando eu falo mais cedo aqui sobre essa coisa da consciência colonizadora experimentando a consciência colonizada, é justamente abordar como, né, corpos pretos são desnaturalizados, né? A gente é quase como se nós não tivéssemos acesso à potência que poderíamos ter
por conta desses atravessamentos que são constantes e são, né, e são reforços que o tempo inteiro estão tentando nos colocar para trás, ou nos frear, ou nos silenciar, ou nos eliminar, né, por assim dizer. Então eu queria muito, e quando a gente vai pegando especificamente, né, a gente tem a mulher negra, o homem negro, né, o homem negro que é policial, né, então o homem negro que está vivendo dentro de um sistema que obriga ele a ser violento com os seus iguais, assim. Tem um mendigo e tem um personagem que é o homem branco, né, que é o médico, assim. Então a ideia mesmo era fazer com que essa consciência, ao se deparar com, né, esses atravessamentos, essas despotencializações, ela fosse comungando para um lugar comum, né? Então, o filme é um pouco sobre isso, sobre como a gente consegue ou não esquecer os nossos próprios traumas, né? No sentido dos traumas sociais, assim. E eu gosto muito do personagem você falou engenheiro, mas é o arquiteto. Se bem que ele não tá tão distante assim, né? Eu gosto muito desse personagem porque ele, para mim, carrega muito isso, assim, né? Se a gente tivesse a oportunidade, a gente pode falar de racismo, pode falar de transfobia, de feminicídio, de misoginia, mas essas pessoas, elas nunca vão conseguir entender. Quando a gente fala dessas pessoas, eu digo o outro, né? Então, o homem branco, cis, né? Ele nunca vai conseguir entender, de fato, quais são os impactos de todo esse processo constante de desnaturalização, né? E isso na cabeça daquele personagem, né? Que é um criador de vida, ele se depara com um ser que estava eliminando a vida semelhante a ele. Então, é quase como se essas duas consciências não conseguissem mais comungar, assim. E aí ele vai para esse lugar do apodrecer, porque ele não... É quase como se a consciência rejeitasse isso. Que é uma provocação que eu faço mesmo, assim. Um cara branco, hétero, cis, ele nunca vai conseguir entender como a gente interpreta afeto, por exemplo, assim, sabe? Porque a gente sempre teve que ter os nossos afetos. Eu sou um homem gay, né? Os nossos afetos sempre foram construídos em cima da clandestinidade, por assim dizer. Hoje a gente tem uma geração de pessoas que estão quebrando isso, assim, quase que num 360 graus, assim. Mas eu tô com 33 anos, então quando eu pego a minha adolescência, por exemplo, e a forma que eu construí os meus afetos, era tudo escondido, assim, sabe? Era tudo clandestino, era tudo dentro de uma bolha que só eu tinha acesso, ou que talvez só as pessoas iguais a mim tinham acesso. E nunca foi fácil explicar para o outro como isso me afetava, entendeu? E quando a gente vai pegando esses recortes, né, esses marcadores, né, raça, gênero, classe, a gente vai entendendo que nos é tirado o direito de ser, né, assim, de ser potente, por assim dizer, de ser potente, de não ser interrompido, por assim dizer, né? E aí, quando a gente vai para a personagem da rainha, da Rosa, tem uma coisa que me incomoda muito, assim, às vezes a gente olha para certos corpos, certas narrativas, né, e a gente acha que elas não são dignas de complexidade, assim. A gente vê que a gente tem um olhar meio que viciado, a gente acha que aquela pessoa que decidiu ser mãe, por exemplo, que ela, na verdade, ela não está vivendo, ela tá tendo uma subvida. E aí, voltando a esse ponto das consciências convergindo, né, a gente tem uma rainha que precisa parir uma nova sociedade alienígena e tem uma mulher que não está conseguindo ser mãe por conta das violências que ela passou, né? Então, essas consciências convergem para o mesmo lugar, esse lugar da maternidade, esse lugar do escolher conscientemente assim, fazer de sua vida um instrumento para cuidar de alguém. Assim. Eu não acho que isso seja algo menor, sabe? Eu não acho que isso seja algo indigno. Então, eu queria meio que trazer essa escolha como um lugar de poder mesmo, assim, sabe? Como um lugar de retomada de uma dignidade, assim. Não é isso que eu quero cuidar da minha filha. Eu quero parar por um tempo para cuidar da minha filha, ou do meu filho, ou de quem quer que seja, entendeu? Eu acho que essa escolha é uma escolha muito complexa também. Eu acho que há muita complexidade nisso aí. Então, quando
né, todos esses personagens, né, que são os alienígenas e os hospedeiros, eles de alguma forma carregam essas contradições ou esses pontos em que alguns convergem para um lugar de retomada da dignificação e outros para esse lugar do conflito interno disruptivo, assim. Isso aqui eu não consigo aceitar. Foi um pouco por esse lugar, assim. Você conseguiu trazer uma parada nova, né? Você conseguiu trazer um sci-fi acontecendo dentro da quebrada, né? Utilizando de poucos recursos e do imaginário dentro da narrativa para poder conseguir trazer as pessoas para dentro da realidade dos alienígenas, né? Enquanto eles vivem a realidade das cascas que eles adotaram. E eu achei que isso foi uma parada muito maneira, assim, trouxe, né, vários lugares para a gente poder pensar a respeito, e justamente sobre um dos pontos que você comentou antes, que era poder falar sobre as coisas sem ter que falar diretamente sobre elas, né, poder levar as pessoas a alguns raciocínios sem ter que pontuar exatas, né, determinadas coisas. E aí, uma coisa que eu acho interessante de perguntar é como é que você tem percebido, né, da galera preta, a identificação ou como tem abraçado, né, o rolê do filme, como você colocou, né, tendo em vista o que a gente comentou até agora. Rapaz, tem sido uma experiência, assim, muito curiosa, né? Como o filme ficou aberto durante 7 dias no YouTube, ele teve ao todo 3.500 visualizações, né? E os comentários também estavam abertos. E lá, os comentários eram muito diversos, assim, né? Então, tinham pessoas que iam, por exemplo, assim, pontuar exatamente isso. Cara, que interessante ver né, uma rainha alienígena numa mulher preta da favela. E tinha gente que vinha falar assim, nossa, o amor de mãe é maior do que tudo, né? Porque quando a obra está posta, as leituras que as pessoas vão fazer da sua obra, elas constituem a obra também. Né? E eu, por exemplo, rolou uma coisa muito interessante. Quando eu fiz o filme, né, eu estava completamente imbuído da vontade de fazer uma ficção científica. Era isso. Com pessoas pretas, com pessoas da quebrada, dentro da quebrada, né? E aí, quando o filme ele passou nos festivais, eu escutei muito assim, poxa, que legal você tá fazendo um filme afrofuturista. E nem eu tinha me dado conta disso, assim, não foi uma pulsão que estava na gênese do projeto, entendeu? Se eu tivesse pensado nisso, inclusive, eu até teria provocado mais coisas, né? Sei lá, visualmente, por falar assim, visualmente falando. Mas a obra em si, né, pela própria ausência de exemplos parecidos, né, na filmografia brasileira, assim, a obra já nasce ganhando esse status, porque a gente está num momento onde produções afrofuturistas estão ganhando muito destaque, assim, né? Muita gente falou, assim, fizeram comparações, por exemplo, com o Branco Sai, Preto Fica. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que é muito interessante também, que é uma ficção científica na quebrada e etc. E por justamente subverter essa lógica, assim, né? Então, muita gente veio, né, nos debates também, isso era muito provocado, falar desse lugar, assim, de um lugar de curiosidade e de exaltação à criatividade, assim, por justamente não ter outros exemplos, né? E foi muito interessante, assim. Eu reitero aqui que se eu tivesse consciência, né, antes de fazer, de que o filme ia reverberar por esses pontos, assim, né, dentro de uma estética mais cinematográfica, lá no Visões Periféricas, por exemplo, no debate, eles citaram assim, poxa, o seu filme está super encaixado no eixo da ficção científica negra, né, que aqui quase não existe. E eu fiz assim, nossa, que legal, eu não tinha pensado tanto nisso, assim. Mas acaba que a obra, por si, a obra é maior do que a gente, a obra é maior do que, né, todo mundo envolvido, assim. E é quase como se a obra tivesse vida própria. Então ela vai comungando individualmente, né, e com a coletividade também. E como tem muita gente discutindo... da concepção, né? Exatamente. Depois que você pare... Pois é. E como essa discussão está muito em voga, né, tem muita gente preta agora metendo a mão na massa, produzindo suas próprias histórias, assim, eu fico, inclusive, muito feliz, assim, por ter contribuído para isso, né, e, ao mesmo tempo, curioso e na expectativa de ver produções no mesmo sentido, que com certeza devem existir pelo Brasil inteiro, entendeu? Mas talvez não tenham tido a mesma projeção, ou não tenham tido, né, o mesmo acesso que o Via Láctea teve, assim.
Aproveitando, né, que a gente está dialogando, você fala do porra, um engenheiro. Não é engenheiro. Arquiteto. Arquiteto. Ai, que ódio! Você falou do arquiteto como uma figura que traz muito a questão dessas violências contidas, né? E um corpo um corpo que sempre recebe as violências, mas o que está dentro desse corpo a ver pela primeira vez, né? E isso causa um ataque muito grande. Mas, em contraponto, tem uma coisa muito engraçada, que é, quanto a personagem da rainha, ela tem uma narrativa muito grande com o afeto, né? E isso eu achei muito massa, né? Que é tanto o afeto com a filha, que não é dela, mas que ela adota, assim, ela passa a cuidar porque ela tá assumindo o papel do corpo que ela tomou, né? Mas também realmente com aquela amiga que aparece no filme, que pra mim é a melhor personagem, adorei ela. E com o mendigo, que também faz parte ali dos alienígenas, né? Eles criam uma relação de afeto e que é muito interessante de ver como ela vai crescendo com o filme, assim. E eu acho que cria até uma relação de afeto com a cidade, né? Aquela cena na praia, ela sorrindo, eu achei belíssimo. É um filme, como eu te falei, assim, né? Também sobre essa escolha, assim, sabe? Aqui, a gente, por exemplo, a gente sabe que a polícia militar, né, brasileira seja talvez a principal responsável pelo extermínio, né, da juventude negra, dos corpos negros aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, um alto contingente de pessoas pretas ocupando, né, a polícia militar, civil, que seja. E aí, como você vai pensar assim, desse corpo que precisa ir na favela para bater, para matar alguém igual a ele, assim, né? Aqui em Salvador, teve um episódio que até ganhou projeção nacional, de um policial, um homem negro, um policial, que ele teve um surto psicótico, assim, ninguém sabe dizer o que foi exatamente que ele teve, e ele chegou num ponto turístico daqui, que é o Farol da Barra, com um fuzil, e começou a atirar para cima, né? E, enquanto ele atirava para cima, ele começava a gritar que ele estava doente, que a corporação estava matando ele, que alguém tinha que fazer alguma coisa, e diversas, né, equipes da polícia foi para cima dele. No final das contas, ele acabou sendo alvejado e foi morto, né? Só que isso virou uma coisa meio que muito simbólica, assim, porque ele passou, antes dele chegar no ponto final e começar a atirar para cima, ele passou de carro por vários pontos de Salvador, gritando e pedindo socorro. E era um policial fardado, entendeu? E isso me chamou muita atenção, assim, porque a gente vai pegar a cabeça dessas pessoas, assim, e olhar, por exemplo, o alto índice de suicídio entre policiais, por exemplo, assim, sabe? O alto índice de problemas com síndrome do pânico, ansiedade, etc. Então, de certa forma, né, o Estado usa o corpo preto para exterminar o corpo preto, entendeu? E em algum momento, essa conta vai ser cobrada internamente, assim, porque você não vai me dizer que você consegue tirar a vida de alguém e sair daquilo ali achando que você cumpriu o seu dever, entendeu? Principalmente quando você vem de lá. E muitos desses policiais pretos, assim, eles vêm da favela também, entendeu? Então imagina a cabeça dessa galera que precisa lidar com esse sistema que os obriga a se autodestruir, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? A própria personagem da rainha também, né, que tem muita coisa que não é discutida, né, diretamente, assim, tem muito subtexto sobre onde eles estavam, qual era o passado dela ali. Ela vem num histórico, assim, né, de violência com esse marido que não aparece, que é um personagem invisível, assim, né, que ela se livrou dele e ele fica ameaçando essa amiga, que é a atriz Fernanda Silva, que é uma grande amiga, é uma grande atriz aqui de Salvador. Ela sempre está pontuando isso porque tem esse universo extraplanetário e tem um universo humano. Então, tanto a criança quanto a amiga, elas ficam dando esse contraponto sobre o que está acontecendo, cara? Por que você está chegando agora? Como assim? Você está de novo saindo com esse cara? Entendeu? Porque a gente olha para a história das mulheres negras e enquanto, por exemplo, isso eu vejo muitas discussões assim, sobre feminismo negro e feminismo branco, por exemplo. Enquanto as mulheres brancas estão discutindo como elas querem ser amadas pelos homens,
as mulheres negras estão pedindo para ser amadas por qualquer pessoa, porque a elas é renegado, né, o não afeto, o lugar, mais uma vez, da clandestinidade. Assim. Então, por isso que e quando você vai parar para pegar esse recorte de qual a cor de quem está se divorciando, qual o índice, né, socioeconômico dessas mulheres que se divorciam, às vezes o marido abandona por uma mulher mais jovem, por uma mulher branca, enfim. E essas mulheres vão ficando para trás, elas são descartadas. Assim. Então, quando eu estava elaborando o filme, eu queria muito que esse corpo ele fosse digno de complexidade, como eu falei mais cedo, porque esse corpo não foi descartado. Esse corpo é complexo também, entende? Esse corpo está sendo, né, tá sendo vítima de um sistema que muitas vezes ele desconhece também. Assim. Então, esse momento da rainha decidir ser mãe daquela criança, para mim, assim, né, é muito simbólico, assim, porque ela poderia partir, né? Ela poderia partir, mas ela escolhe talvez ficar, né, por aquela mulher, por aquela filha, que é uma mulher negra também, e que vai ser uma mulher como ela, sabe? E que agora que ela conhece as dores daquele corpo, ela consegue projetar as dores que aquela criança vai sentir, ou pode vir a sentir. Então, é uma maneira também de interromper esse ciclo de violência, sabe? Sim, e a gente percebe que quando ela chega ali, né, ela chega pronta para a missão. É o fim dela, mas é o que ela foi para fazer, né? Como o outro dos personagens cita, né? Você se lembra quantas estrelas você devorou antes disso e tudo mais, né? Tipo, você era uma devoradora de mundos antes disso, então você não será a mãe dessa menina. E aí ela decidiu ser, né? Ela decidiu ficar, ela decidiu abraçar o que ela, né? Tipo, a gente também tem essa percepção de que ela também tem a consciência que aquele corpo viveu dentro da cena do policial no banheiro, né? Então ela também sabe o que aquela mãe sentiu, o que aquela mãe tinha que passar. E aí é muito legal ver como ela, né, decide abraçar, né, e ficar ali para isso. Não, foda-se esse mundo novo que vocês estão fazendo aí, que eu não tô incluso, eu vou ficar aqui. E eu acho isso muito maneiro, assim. Tem um momento em que é uma das cenas que eu mais gosto no filme, assim, né? Que ela tá botando a criança para ninar e tem ela dá de maneira quase como se fosse uma história de criança, ela conta a própria história dela, assim, né? Mas de uma forma de uma cantiga, de uma história de ninar mesmo. E depois ela vai conversar com o conselheiro tomando uma cerveja na laje da casa, assim, né? E eles estão divagando sobre isso, sobre esse esquecimento, cadê a nave? Nós estamos há muito tempo aqui. E aí ela fala, né? Mas, pô, eu gostei de ser esquecida, assim. Eu realmente curti, porque se eu não fosse esquecida, eu já teria que entrar na lógica, eu teria que reproduzir a lógica que me foi imposta sem eu ter a chance de sequer questionar isso. O que é um ponto interessante também, porque eu acho que ambas as consciências acabam ensinando uma coisa uma outra, assim, sabe? Quando ela vai para a consciência humana, que é uma consciência colonizada, ela talvez perceba o poder de escolha, sabe? Como assim? Mas eu não posso escolher porque eu tenho que fazer isso. Assim. Então, acaba que mesmo aquela consciência colonizada e traumatizada acaba ensinando algo, assim. Eu costumo dizer que elas convergem para se tornar um novo ser, assim, sabe? Um ser que abarque as duas ao mesmo tempo. As falas até se encontram muitas vezes, né? Esse diálogo delas sobre, tipo assim, mas o destino da rainha é dar luz à nova geração e tudo mais. E aí, se a gente pensar qual que é o destino da mulher, né? O papel da mulher na sociedade. Ela ser a dona de casa, ser subserviente ao marido, ela ter as crianças... Se sacrificar, né? Se sacrificar, exato. Então, eu acho que realmente, tipo assim, a partir desse momento, desse encontro, as duas têm um ponto de reflexão, as duas consciências, assim, chega a um ponto de reflexão, né, que buscam esse lugar da liberdade, do esquecimento e tudo mais. O que tipo assim, é uma narrativa muito bonita de se ver no curta. Fico feliz demais, assim. Eram provocações que a gente quis trazer, né? Algumas um pouco mais diretas, mas em sua maioria de forma indireta,
E foi muito engraçado também, porque, por exemplo, meu pai assistiu o filme e aí ele assistiu, né? Aí eu fui conversar com ele depois, aí ele fez assim, esse filme é sobre alienígenas? Eu falei, pelo amor de Deus, que filme foi que você assistiu, então? Porque para mim tá muito explícito que é, mas ao mesmo tempo, né? A gente carrega uma certa expectativa. É um filme de alienígena, então eu quero ver nave, eu quero ver dissecação, eu quero ver etc e tal. Mas talvez não seja, talvez toda essa dimensão, né, alienígena seja só uma forma de fazer uma alegoria com o que a gente passa aqui também, né? E agora, perdão te cortar, pode falar, Alisson. Eu ia dizer que eu acho maneiro como trazendo essa narrativa, né, como você descreve aí, você também traz a ficção científica de uma maneira totalmente fora do clichê, né? Quando a gente fala em sci-fi, quando a gente fala em ficção científica, é o que automaticamente, até um termo que você usa bastante, é o nosso olhar viciado para a coisa, é de esperar todos esses elementos que até então a gente imagina que são o que constroem uma ficção científica, né? E aí você traz para a gente uma perspectiva totalmente nova do que é do que pode vir a ser uma ficção científica, né? Que pode ser muito mais coisa do que você colocou, inclusive. Abre um leque como, né, tipo, para coisas que ainda não foram vistas nem exploradas. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes que seu filme traz, né, num contexto geral, que é o leque para o que pode vir depois também, sabe? Tipo, tem muita coisa maneira para ser abordada a partir daí. Tipo, para mim, pelo menos, que também curto muito filme, muito ficção científica, inclusive, né? Traz uma perspectiva totalmente diferente da abordagem comum. E eu acho que isso é o mais foda, uma das coisas mais fodas que vocês trazem dentro da abordagem geral do filme. Oh, obrigado, Alisson. Agora, e é engraçado, assim, porque quanto mais eu discuto o filme, quanto mais eu falo sobre ele, mais eu vou percebendo coisas que eu também não me dei conta. É por isso que eu falo que a obra ela é uma coisa só. Por exemplo, eu falei aqui mais cedo sobre esse pai invisível que traumatizou o corpo da Rosa, da hospedeira. Mas, ao mesmo tempo, né, essa rainha chega para povoar o planeta e cadê esse rei? Né? Assim, por que esse rei não tá lá? Porque é ela que se sacrifica enquanto aquela corte tem que ficar viva, entendeu? E agora eu não tinha pensado nisso, como as duas figuras, né, assim, masculinas que poderiam estar ali, né, e que talvez façam parte do escopo maior da história, elas não estão na história, porque no fim das contas, né, a gente vai mais uma vez voltando para o recorte das mulheres negras, assim, é quase como se fosse elas por elas, assim, né? Elas que se ajudam, né? Eu sou da periferia de Salvador, sou da Lapinha, e é isso, assim, a forma que a comunidade, por exemplo, da periferia se organiza, mesmo sem ter acesso, né, a certos conhecimentos, é uma forma de aquilombamento, assim, sabe? Enquanto a gente está discutindo, sei lá, aquilombamento na academia nos últimos, talvez, 30 anos, de forma mais concisa, as mulheres negras estão fazendo aquilombamento há séculos, assim, sabe? Estão se ajudando há séculos, assim. Então, não é incomum você ver na periferia aquela mulher que olha a filha da amiga enquanto a amiga está trabalhando, e aí ela, sabe? Essa rede que talvez só mulheres consigam entender, entende? Então, eu também, de certa forma, eu não quis entrar muito numa subjetividade direta também, por eu não ser mulher, né? Então, eu quis trazer né, arquétipos a partir do que eu observo mesmo, assim, né? Com muito respeito, e por eu também vir de uma família muito maternalista, né? Na minha família, as mulheres eram as cabeças da família, então foi um pouco meio que trazendo essas referências também da minha própria história, do mundo que eu vejo ao meu redor, né? Pegando esses elementos todos para construir uma narrativa que se propõe a ser uma ficção científica, mas que, na verdade, está trazendo discussões que extrapolam né, esse lugar. E agora, entrando um pouquinho na questão de produção cinematográfica, né? Essa foi sua primeira experiência, assim, como direção de filme e tudo mais. E aí, eu vou fazer uma pergunta meio dupla, né? Que é, primeiro, como que foi essa experiência?
E depois como que foi entrar nesse mercado do audiovisual aí em Salvador? Ó, a experiência, assim, ela foi muito reveladora e agridoce ao mesmo tempo, assim, porque eu acredito que o lugar da direção, e eu já experimento ele muito na websérie, né, já dirigi mais de 50 episódios, assim, o lugar da direção acaba sendo um lugar solitário, assim, é muito difícil, às vezes, você defender um argumento e você ter que amarrar todos aqueles talentos, aquelas pulsões e aquelas interpretações de uma história, né? O diretor acaba sendo quem não deixa a peteca cair o tempo inteiro. Eu acho que todo mundo segura a peteca, mas o diretor ele não tem essa opção de passar a peteca para alguém, assim, sabe? Ele tem que estar lá o tempo inteiro. Então, nós gravamos o filme durante 5 dias, né? E eram diárias, assim... Quando a gente precisa ter noção, quando a gente gravou do dia 8 ao dia 14 de fevereiro. No dia 15, quando deflagrou a segunda onda da pandemia e tudo voltou a fechar de novo aqui na Bahia, né? Foi aquela agonia toda. Então, comandar um set numa pandemia, entendeu? Assim, foi uma experiência muito, assim, exaustiva, né? Assim, no sentido de me esgotar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, para mim foi muito importante porque a gente, às vezes, se sabota sem perceber. Entre o projeto ser aprovado, né, o dinheiro cair na conta, e eu filmar o projeto, o Via Láctea, eu passei uns 2 meses achando que eu não daria conta, achando que eu não estava pronto para isso, achando que eu era uma farsa. Maldita hora que eu peguei isso, maldita hora que eu fiz esse projeto, que eu inventei fazer isso. Vai ser um fiasco, meu Deus do céu, que vergonha. Mas aí, quando você vai para o set, às vezes a gente já carrega certos conhecimentos, né? A gente adquire certos conhecimentos e a gente começa a executá-los sem nem perceber, assim. Então, eu me vi num lugar de comandar set onde eu nunca me vi naquele registro, assim. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair e eu passava... A gente teve um dia especificamente que foi um set de 12 horas, então foi um set muito puxado, assim. 12 horas não, foi um set que começou de manhã e foi até às 11. Foi um set de quase 19 horas. Porque aí teve uma diária que caiu, então a gente tinha que enxugar tudo porque ia devolver os equipamentos. E assim, a peteca lá em cima, não, vamos fazer. Mas você, né, enquanto um ator não estava gravando, você vai dormir, vem pra cá você, vai... Porque é difícil mesmo comandar um set. Quando você não tem verba para ter, sei lá, 4 assistentes de direção, 4 preparados, é tudo você, então. Então, esse lugar foi muito cansativo, mas assim, eu saí da experiência... assim, achando que eu posso dirigir qualquer coisa hoje em dia, sabe? Então eu saí assim, com uma autoestima meio assim, não, me dá qualquer roteiro e me dá uma equipe boa que eu faço um milagre, assim, né? E a forma que o filme ele vem circulando aqui em Salvador é muito interessante, né? Como ele veio de um edital municipal, né, da Fundação Gregório de Matos, aqui em Salvador, né? A fundação também ficou com a cópia do filme, chegou a exibir alguns trechos e colocou na rede para as pessoas opinarem sobre o filme. E o boca a boca foi muito interessante, assim, porque as pessoas ficavam muito pontuando esse lugar. Como é que eles conseguiram fazer um filme, gente, com pouco dinheiro, na pandemia, ninguém tá de máscara, né? Assim, a gente só assume a máscara enquanto discurso narrativo em um momento, assim, mas quase não aparece as pessoas de máscara, né? Então, houve todo um engenho, né, para a gente conseguir até construir, conceber e terminar, assim. Agora, falando mais assim a nível de mercado, né? O filme está nesse circuito de festivais, assim, e o filme, quando ele foi concebido, ele já foi concebido tendo um escopo muito maior do que é mostrado na tela. Então, muita gente, assim, esse é um feedback que eu ouvi de quase 100% das pessoas, assim. Eu acho que esse filme daria um longa maravilhoso. Eu acho que esse filme daria uma série maravilhosa. Eu acho que esse filme pode virar um projeto de série. Então, as minhas prospecções com o trabalho é realmente usá-lo a partir, né, da forma que ele tem sido bem recebido, para poder construir uma história maior dentro desse mesmo universo, sabe? Que é um movimento que tem acontecido, né? Algumas pessoas filmam um curta, filmam uma coisa, né, menor, e usam aquele produto, aquele resultado como um demonstrativo de algo maior, assim. As minhas prospecções com Via Láctea é seguir por esse caminho, assim, sabe? É pegar o filme e tentar desenvolver um projeto de série mesmo, assim, em cima dele, um projeto de longa, ver o que aparece, assim, né?
Porque... E também, assim, o filme, ele tem pouco... O primeiro festival dele foi em final de novembro, começo de dezembro. Então ele está muito fresco ainda no sentido de como ele está sendo recebido. Eu acho que eu só vou poder dar uma resposta mais concreta sobre como ele se inseriu no mercado, talvez daqui a alguns, né, meses, talvez até um ano, 2, assim, para entender onde o filme chegou, né, e quais portas ele abriu, assim. Mas eu já percebo que tem muita gente falando que se interessou por essa ideia de usar o cinema de gênero, né, como uma alegoria para poder falar de questões do agora, assim. E nesse lugar do cinema de gênero, né, como uma alegoria, a gente está tendo grandes nomes trazendo coisas incríveis, né? A gente tem o Jordan Peele, que eu sou cadela do trabalho dele em vários sentidos. Nossa, somos duas, então. E que agora tá para lançar um sci-fi também, né? Você viu o trailer, menino? Eu tô trailer. nervoso, assim. E é justamente... E esse processo da alegoria, né? É algo que realmente é legal de ser trazido, né? E o Jordan Peele, acho que deu uma impulsionada nisso, tanto que a gente teve alguns outros filmes que tentaram ir por esse caminho, fizeram muita merda, para falar a real. E existe esse perigo também, né, da alegoria. Voltando, né, um pouquinho ali no caráter de produção, como que foi, né, agora você um pouquinho específico aqui, né, como que foi o corre realmente para a produção disso, né, locação para gravação, alocação de equipamento, né, toda a dinâmica de encontrar um editor de confiança e tudo mais, né? Como que essa equipe foi se construindo? Foi muito legal, assim, e que bom que você perguntou isso. O Via Láctea, para mim, ele é a junção de dois movimentos que estão ganhando muita força aqui na Bahia, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Rosa Filmes, que é uma produtora de cinema situada no Recôncavo da Bahia. Eles lançaram um longa chamado Café com Canela, que rodou muitos festivais, assim, a partir de 2017 e tal. E tem muita gente né, com os olhos virados para o que eles vêm produzindo, assim. A UFRB é a primeira faculdade de cinema da Bahia, é a da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E a galera que filmou o Via Láctea, toda a parte de fotografia e som, eles vieram de Cachoeira, que é a cidade onde está situada a UFRB, onde está situada a sede deles também, né? Tem a Rosa Filmes, tem a Ladeira Lupe, que fez a fotografia, e a Mungunzá Records, que fez toda a captação de som. Então, eles vieram para Salvador para poder gravar o filme, né? Então, de cá, eu estava com a cabeça, né, mais focada em juntar o elenco e com a cabeça mais na produção de cenário, de set, assim, produção de campo mesmo. E eles chegaram com os equipamentos e com a disponibilidade para gravar, assim. E por isso também foi tudo muito enxuto. A gente teve que gravar em 5 diárias, porque eles já tinham outro trabalho depois. Eles estão saindo do longa para vir gravar o Via Láctea, e, 5 dias depois já tinha um outro projeto também. Então foi um corre mesmo, porque quando a Audi Blanc foi aprovada, né, a gente estava num cenário que não tinha trabalho. Quando a Audi Blanc aprovou, né, principalmente em cidades como Salvador, que não tem o mesmo escopo como o Sudeste, então todo mundo se conhece, então foi todo mundo fazendo trabalho de todo mundo, assim, sabe? Tava filmando o meu filme um dia, tava editando o filme de alguém no outro dia, tava atuando no meu filme um dia, tava depois fazendo produção no filme no outro dia. Então foi todo mundo num corre mesmo, e a gente só tinha tido reuniões virtuais, né? A gente não foi num período que estava muito delicado a pandemia ainda. E aí foi isso, por exemplo, toda a casa de Rosa, a casa da rainha, é a casa de Larissa Libório, que foi minha assistente de direção e produtora também. A gente foi fazendo esse tipo de concessão. Quem tem roupa, pode emprestar, pegava as roupas. Quem tem arara, a casa, onde é que vai ser a casa? Sua mãe vai deixar, Larissa? A gente tem uma verbinha para poder pagar pelo menos o aluguel, né? Não é a verba que a gente queria dar, mas para dar alguma coisa também, assim. A gente gravou na casa de Larissa, a gente foi muito bem recebido pela família dela, assim. E aí tinha um quarto onde ficavam os equipamentos trancados lá, e a gente chegava assim para poder, né, montar e setar as câmeras e o som. E foi isso mesmo, assim, foi um filme de urgência, feito num esquema de urgência,
E a gente deu um pau muito grande, assim. A gente tinha por exemplo, essa diária que eu te falei, que a gente começou a gravar a cena da praia, a gente chegou na praia 5 da manhã, assim, né? E a gente ficou, nesse dia a gente rodou das 5 da manhã até as 10h30, 11. Então foram quase 19 horas, assim, de 7, né? Claro, voltava, almoçava, alguém cochilava, outro assim, mas tinham pessoas da equipe que não podiam dormir. E era esse o corre, assim. E eu sou muito grato, assim, porque as pessoas compraram mesmo a história do filme, compraram a ideia, se abriram também para as intervenções e se abriram para que todo mundo pudesse colaborar de alguma forma na construção daquela narratividade, por assim dizer. E no fim das contas, eu acho que todo mundo saiu satisfeito, assim, porque a gente talvez não tenha feito o filme que a gente queria fazer, mas a gente fez o filme que a gente conseguiu, sabe? E o filme, como eu falei, depois que ele tá pronto, ele é aquilo ali, ele carrega todas as perfeições e imperfeições. Tem coisas que talvez muita gente nem veja, nem perceba que foi feito de última hora ou que deu problema, assim. Mas eu tenho um olhar muito generoso para com a obra. Assim. Para mim é uma obra que ela é o que deveria ter, o que deveria ser, sabe? Eu vou falar só de um ponto, perdão. Vou falar só de um ponto que foi, que para mim, assim, a nível de produção também, foi bem doido, que foi o ponto da pós-produção, assim, né? A edição remota do filme foi um ponto, assim, pra você ter noção, o corte final do Via Láctea, eu acho que é o 32º corte, assim, porque dirigir remotamente, como eu te falei, quando a gente acabou de gravar, a pandemia voltou total, fechou tudo de novo, e aqui na Bahia, até viagem, né, intermunicipal ficou fechado, eu não podia viajar também. Então não tinha como eu ir lá, nem tinha como eles virem aqui. E aí, para pegar um corte, né, escrever a devolutiva assim, ó, muda isso aqui, vai isso aqui, assim. Foi assim, vai e vem, assim, doido, né? E eu queria pontuar um outro ponto, uma outra coisa, que é a trilha sonora do filme, que foi feita por Felipe Mimoso, um grande artista daqui de Salvador, que eu tinha muita preocupação, né? Até eu assistir o primeiro corte do filme, foram quase 2 meses depois da última diária. Então, como a gente tinha um prazo muito curto para a entrega do produto, eu já estava em comunicação com a trilha sonora para poder já pensar as músicas antes mesmo de ter as imagens, né? E Felipe, ele meio que ele teve a missão, assim, né? Como eu não tinha visto o corte, eu tinha muito medo do filme não ter os códigos, né? Não trazer a discussão, não trazer a ambientação, não trazer a textura, né, da ficção científica. Então ele era meu porto, assim, Felipe, faz uma música, vai assistir Spielberg, vai ver Jordan Peele. Aí era assim, era uma coisa de mandar 10 listas, sabe, playlists de música para ele poder escutar, para poder se inspirar e criar uma, né, que às vezes é só um BG, assim, de uma cena específica. E eu sou muito orgulhoso do trabalho que ele construiu, porque eu acho que a trilha sonora do filme traz muito da ficção científica também, assim, da ficção científica e do afeto. Eu sempre tento ser meio incisivo nesse quesito, porque é muito foda, né? Às vezes a gente... Porque no cinema, né, as pessoas que geralmente são levadas à frente é a galera da atuação, é a galera da direção, às vezes, né? E aí, quando eu peço para trazer os nomes, é porque para demarcar realmente que, porra, a galera que filmou esse curta é a galera de faculdade, tá ligado? É uma galera de um curso que provavelmente demorou pra cacete pra ser feito aí, pra conseguirem fazer, e que agora estão desenvolvendo trabalhos, né? A galera da produtora, que tem um trabalho dentro do Brasil que eu reconheço por conta do Babu, que fez o Café com Canela. O Café com Canela, exato, né? E tem alguns outros nomes de Salvador que eu acompanho pra caralho, assim, que eu gosto muito. Que massa, fico feliz. Então, meio que para a gente aqui já finalizar, né, alguns pontos, né, eu queria saber de você se, agora, né, com a exibição e tudo mais, né, se você tem algum ponto final que você gostaria de finalizar realmente. Olha, eu só queria, assim, mesmo dizer que é um filme que eu mesmo, quanto diretor, a cada vez que eu reassisto, eu encontro uma coisa nova, sabe? Eu percebo que elenco, direção, cenário,
colocaram ali elementos elementos tão particulares, às vezes, que na correria, né, assistindo, às vezes eu nem percebia, assim. E cada vez que eu reassisto, eu encontro uma coisa nova, eu encontro um novo ponto que me faz aderir mais à história. E eu acho que isso não teria sido possível se essas pessoas não tivessem comprado essa história em primeiro lugar, sabe? É uma ficção científica, né, com baixíssimo orçamento, feita num esquema de urgência, feita num momento muito delicado da humanidade, assim, que de alguma forma também reflete esse momento, né? O Covid e a pandemia é também motor da história, e que carrega, assim, o talento de muita gente. Como eu falei, é o primeiro filme de muitas pessoas envolvidas nessa equipe. É uma equipe de quase 40 pessoas, assim, e onde houve uma sinergia, assim, foi um set, assim, já vivi muitos sets na vida, sets de publicidade, sets de cinema, sets de sitcom. Eu já vi muitos problemas em set, assim, sabe? Problemas de relação, problemas de técnica, assim. E foi um set muito tranquilo, e tinha tudo para dar errado, porque, assim, nós estávamos num momento em que estávamos completamente exigidos e cansados mentalmente, e com medo também, né? Assim, medo de morrer. Né? Mas a gente conseguiu fazer, né? Então eu sou muito grato, e por mais que tenha sido difícil, né? E ocupar esse lugar da direção é um lugar muito difícil, porque basicamente segurar a marimba, a peteca, até você lançar. Eu só descansei do Via Láctea quando ele foi lançado, entende? É um lugar solitário mesmo, assim, pela própria natureza da função, mas eu sinto que eu fui muito acolhido, assim. Eu sou muito feliz pela repercussão do filme, por ver, né, pelas palavras que tanto você, Rico, quanto o Alisson deram aqui. Eu fico muito feliz por ver como vocês encontraram coisas que talvez nem eu tenha encontrado, como vocês encontraram coisas que eu quis que fosse encontrada também, e como talvez a gente ainda encontre mais coisas a partir, né, dessas revisões e a partir do momento em que ele for reverberando cada vez mais, né, em espectadores e por assim dizer. Então, sou muito, muito grato a toda a curadoria do primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas. Assim, eu fiquei muito feliz com a torcida de que esse seja o primeiro de muitos festivais que vocês vão fazer, assim. Não parem. É muito importante, está sendo muito importante para o filme, e eu acho que e é muito importante para a própria filmografia, né, para mapear o que tem sido produzido no Brasil, assim. Quando eu falo que eu estou curioso para ver o que as outras ficções científicas que estão aqui rolando no momento, é porque, né, a gente é carente de plataformas que propaguem essas obras, assim. Então não parem. Muitíssimo obrigado, eu adorei o papo com vocês aqui. E é isso, Via Láctea, vejam aí, estamos muito felizes com o resultado, com os feedbacks, e longa vida ao cinema preto, ao cinema produzido na Bahia, ao cinema produzido no Nordeste, ao cinema produzido no Brasil. Mas parabéns pelo filme, Thiago. Realmente foi um dos de todos que a gente viu, assim, que eu assisti, a gente precisou discutir sobre, porque foi muito maneiro a perspectiva que você trouxe. Obrigado, Netinho, mesmo. E é isso, para você que está ouvindo este papo e ainda não foi conferir o curta, todos os links estão disponíveis na descrição. O curta está disponível por um período de 2 meses no YouTube do Capivaras Trancadas, que o link você encontra tanto na descrição desse episódio, quanto no link da bio do nosso Instagram, @capivarastrancadas. E aqui eu já pontuo, Thiago, que caso você entre em algum outro festival, eu sei que festivais brasileiros têm um péssimo hábito de não pode estar sendo exibido, não pode estar no YouTube. Então, a qualquer momento, se algum festival falar assim, não, vocês estão aprovados, mandem um filme, e você precisar que a gente tire o curta do YouTube, é só entrar em contato com a nossa equipe, a gente tira em 1-2 dias, te garanto isso. Então fica aí, né? Novamente, assista não apenas este curta, né, o Via Láctea, mas também todos os curtas que estarão disponíveis no nosso festival. Não esqueçam que estão abertas votações populares para os curtas. Tem um prêmio de R$300 para o curta preferido, o curta mais votados nas 3 categorias. Então é vocês que decidem, vocês, nosso público. E lembrando também que este festival é
foi um projeto selecionado no edital Movimentar da CCELS. E continue acompanhando o nosso festival, tanto no YouTube quanto no podcast. É isso, galera, e até mais. Beijos! Tchau, galera. Muito obrigado e voltem no Via Láctea, pelo amor de Deus. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.